Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Racionaliza e hoje vamos continuar falando de sistemas lineares, é o assunto que a gente está tratando nesse módulo, só que vamos para a segunda parte dos sistemas escalonados. Nós chegamos aqui nos sistemas escalonados. A aula passada nós mostramos na verdade, né, como se faz o escalonamento passo a passo, mas foi só a parte de 3 incógnitas, 3 equações. O melhor cenário possível foi o que a gente viu na aula passada. Hoje nós vamos ver um exemplo de quando o número de equações ele é menor do que o número de incógnitas. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui com 4 incógnitas e 3 equações. Quando eu tenho 4 incógnitas e 3 equações, nós não vamos ter um sistema possível e determinado. A gente já viu isso antes. Então, volta aí às aulas na classificação dos sistemas que você vai entender melhor. Mas não quer dizer que quando eu tenha isso daqui, eu não tenho uma resposta. E é isso que a gente vai aprender hoje, que tem respostas, mas dependendo do sistema, nós temos 3 classificações. Então, nós temos possível e determinado, possível e indeterminado e o impossível. Tá? Então, ainda sobra essas duas opções. Já que ele não é o possível determinado, ele pode ser ou impossível, que aí não tem o que fazer, ou ele pode ser o possível e indeterminado. O que é que o possível e indeterminado ele diz? Ele diz que tem resposta, só não é só uma. Você vai ter um conjunto infinito de respostas para um sistema. E quando é o impossível é porque não tem resposta nenhuma. Então, nessa aula daqui, nós vamos descobrir que esse sistema ou ele é impossível, ou ele é possível, mas indeterminado. Tá bom? Então, vamos lá. Esse sistema, como eu disse, ele tem 3 equações, 4 incógnitas. As incógnitas dele são x, y, z e t. Mas o processo do escalonamento ele é o mesmo. Percebam que aqui, qual é o primeiro processo? Eu teria que trazer uma equação em que essa primeira variável fosse com coeficiente 1. Aqui já está ok, então não vou precisar mover nem para baixo nem para cima essas equações. Se eu quisesse, eu poderia trocar com essa última daqui também, porque ela também obedece essa regra, que o primeiro coeficiente tem que ser 1. Mas como ele já está aqui, então continua. Qual é o processo que eu vou fazer agora? Eliminar todos os x das equações abaixo, tá? Então, eu tenho que eliminar o x dessa segunda e dessa terceira, porque esse é o processo do escalonamento. Depois, vou tirar o y. Depois, vou tirar o z até sobrar uma única incógnita para a gente aqui. Como é que eu faço? Então, processo de soma por multiplicação de equação. Então, para eu tirar esse coeficiente daqui, percebam que ele é 2 positivo. Então, eu tenho que transformar numa soma em que esse coeficiente de cima seja o 2 negativo. Então, se eu tenho que transformar isso daqui em um coeficiente inicial de menos 2, então eu tenho que multiplicar toda essa equação por menos 2. Por quê? Porque as outras incógnitas eu não me importo no que ela vai dar. Eu quero que ela seja o oposto dessa daqui. Então, se eu estou olhando para o x, eu esqueço todas as outras. Eu procuro um número que ela seja oposta ao valor de baixo, para eu poder cancelar ele. Deu para entender? Então, é isso que eu vou fazer. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito confuso para vocês. Que é o seguinte, que para eu poder cancelar esse cara daqui, eu vou ter que multiplicar toda essa equação por menos 2. Por quê? Aí, multiplicando por menos 2, eu vou ter o seguinte, menos 2 vezes x, menos 2x. Percebam que ele virou o oposto daqui. Aí, quando eu somo ele com o seu oposto, dá 0. E o 0 é o cancelamento que eu quero. Essa letra desaparece. Beleza? Menos 2 vezes y, agora é o seguinte, você tem que multiplicar o menos 2, não é só pela letra que você quer cancelar, não. É por toda a equação, tá? Menos 2 menos y, vezes menos y, dá menos 2y. Menos 2 vezes z, menos 2z. Menos 2 vezes o menos t, percebam aqui, menos com menos vai dar
mais, e 2 vezes t, 2t. Menos 2 vezes 6, menos 12. Então, tem que multiplicar ela inteira até o número depois dessa igualdade. Depois que eu multiplico ela inteira, eu vou somar com a equação que eu quero, ó, que é essa equação daqui. É essa equação que eu quero sumir. Então, eu somo com ela. E aqui a gente vai ter o seguinte, ó, deixa eu botar aqui de outra cor. Ó, essa soma daqui vai ser, ó, menos 2 com mais 2, ele some. É isso que a gente quer buscar. Aí eu tenho menos 2y mais y fica menos y, tá? Fica menos 1y. Menos 2e menos 2e menos 4z. 2t positivo mais 1t positivo, 3t positivo. E menos 12 menos 1, menos 13. Então, essa equação daqui, ela vai substituir, ó, o lugar da segunda equação, que foi justamente que eu quis substituir. Então, dessa segunda equação, sumiu o x. Falta sumir aonde? Nessa terceira. Aí eu vou repetir o processo. Só que agora eu tenho um x positivo aqui embaixo. Para eu cancelar ele, eu tenho que multiplicar essa equação daqui por menos 1. Eu só preciso mudar o sinal, não preciso mudar o número. Entendeu? Por quê? Se ela já é positiva, então eu tenho que transformar essa daqui em negativo. Então, multiplicando por menos 1, vai dar isso daqui, ó, menos x, menos y. Por quê? Eu fiz rápido, porque o menos 1 você só altera os sinais. O que é menos vira mais e o que é mais vai virar menos. Então, menos x, menos y, menos z, mais t igual a menos 6. Troquei o sinal de todo mundo. Aí, o que é que eu faço agora? Vou somar com a equação que eu quero substituir. Ó. Eu quero substituir a 3, então eu somo com ela, tá? Então, mais e puxo aqui, ó. Menos x eu cancelo com o x, que é exatamente o que eu queria. E aqui nós vamos para o nosso outro segredo, que é o seguinte, ó. Menos y com menos 2y vai dar menos 3y. Agora, percebam que mesmo sem eu querer, menos z ele vai cancelar com mais z também e vai virar 0z. Mas aí você pergunta, como isso é possível? Isso pode, não está errado não. Não, isso pode acontecer. Por quê? Porque nós chegamos em uma situação em que duas incógnitas na mesma operação se anularam. Mas isso não quer dizer que está errado, tá? Você continua certinho o seu escalonamento. E quando você for fazer outros passos, provavelmente essa incógnita z ela vai voltar, certo? Você pode ir multiplicando, criando sistemas equivalentes até que ela volte da maneira que você quer, tá? E para finalizar, tem o t positivo mais 2t fica o 3t. E o menos 6 mais menos 3 fica um menos 9. Essa bonitinha daqui, ó, é que vai substituir a terceira fila aqui. Beleza? Então, o primeiro processo de escalonamento ele está feito. Por quê? Eu tenho a primeira equação com todas as incógnitas e a segunda e a terceira menos o x. Não tenho x. Tá? Agora, o que é que falta? Falta eu seguir o processo. Por quê? Se na segunda tem o y, na terceira não pode ter. Porque vai caindo as letras. Lembra? Na primeira equação tem que ter todas. Na segunda tem que estar faltando uma. Na terceira tem que estar faltando duas. Ou seja, tem que estar sem o x e sem o y. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos tirar esse carinha daqui, ó. Beleza? O que é que a gente faz? Ó, esquece essa daqui, tá? Esquece essa daqui. Nós vamos trabalhar apenas com a segunda e a terceira. No primeiro passo que a gente fez no slide anterior, nós estávamos trabalhando com a de cima. Por quê? Porque ela era que continha a letra que eu queria tirar. Ela era que continha o x. Aqui, ó, como eu quero tirar o y, eu esqueço ela, não trabalho com ela. Por quê? Se eu trabalhar com ela, o x volta. E não é o que eu quero. Então, eu vou trabalhar só com a segunda e a terceira, porque só tem o x, só tem o y, tá? Y, z e t, e não vai correr o risco desse x voltar. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, se eu tenho menos 3 aqui, então eu tenho que multiplicar essa daqui pelo 3 negativo também. Por que pelo 3 negativo? Porque ó, em cima já é negativo, e eu tenho que transformar ele em positivo. Então, menos com esse menos daqui vai virar
mais. Então, multiplicando, vai ficar ó, menos 3 vezes menos y, vai ficar o mais 3y que eu queria que aparecesse. Menos 3 vezes menos 4z vai virar mais 12z. E o menos 3 vezes o mais 3t vai virar menos 9t. E agora, menos 3 vezes menos 13, menos com menos vira mais, 39. O que é que eu vou fazer agora? Pego a equação que eu quero substituir e somo. Então, essa vai ser a soma que eu vou fazer aqui, ó. Mais 3 com menos 3, corta. Aí agora, lembra do z que desapareceu na anterior? Ele vai voltar aqui, porque ó, na de cima eu tenho 12z mais 0z, ele vai ficar 12z. 12 mais 0 é 12. Então, ele voltou, entendeu? Então, por isso que não tem esse problema de sumir uma incógnita quando você faz o processo de retirada, porque aí depois ela volta naturalmente, tá? Então, 12z, e agora vamos para o t. Vai ter menos 9, t mais 3t fica menos 6t, e agora 39 menos 9, 30. Essa é a equação que vai substituir a terceira. E aqui terminou nosso escalonamento. Por que terminou nosso escalonamento? Justamente porque não tem uma quarta equação para nós tirarmos o z, tá bom? Então, quando eu vou diminuindo e o número de equações é diferente do número de incógnitas, vai chegar um momento em que vai ter uma equação assim. E é justamente por isso, ó, por essa expressão daqui, eu tenho 12z menos 6t igual a 30. Eu tenho duas incógnitas em uma equação. Ou seja, vão ter valores para z e para t que vai dar verdadeiro. E não é só uma resposta. Vão ter infinitos valores de z e t que isso daí dá verdadeiro. Então, é justamente por essa equação aí, pela terceira equação, quando nós terminamos o escalonamento, é que nós sabemos que esse sistema é um sistema possível, porém, ele é indeterminado. Ou seja, tem infinitas respostas para esse sistema. Se ele tivesse mais uma equaçãozinha, aí ficaria 4 equações, 4 incógnitas, aí ele seria possível e determinado. Belezinha? Mas isso não quer dizer que nós não consigamos achar uma resposta para ele. Nós vamos encontrar respostas, mas vai ficar condicionada a uma variável, tá bom? Então, vamos lá. Dessa primeira, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter infinitas soluções, então, ó, como o sistema ele tem o número de incógnitas maior do que o de equações, ele é possível e indeterminado, como eu já falei, e ele vai admitir infinitas soluções, tá? Só que daqui nós temos que saber o seguinte: como nós somos possível e indeterminado, nós temos uma coisa chamada grau de indeterminação, tá? E o grau de indeterminação ele vai ser exatamente a subtração do número de incógnitas menos o número de equações. Então, aqui nós temos que esse grau de indeterminação é o n menos o m. Então, eu tenho 4 incógnitas menos 3 equações. Então, esse grau daqui ele é 1. Ok? O que é que a gente vai fazer com ele? Como esse grau é 1, nós vamos atribuir a uma das incógnitas um valor supostamente que a gente sabe, tá? Então, a gente vai dizer, fazer de conta que a gente sabe qual é o valor, tá? E fazer a conta em cima dele. Só que a gente não pode botar um número em si. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar um número fictício. Então, esse número vai ser o alfa. Isso mesmo, uma letra grega que representa um valor. Que representa esse valor. Então, fazendo o t, a variável t, como alfa, eu tiro
o caráter de variável dela e assumo um valor para ela. Esse valor vai ser alfa, tá? Mesmo que a gente não faça contas com ele agora, mas esse valor eu digo que vai ser conhecido, então vai ser alfa, tá bom? Então, nós vamos pegar esse alfa e substituir na terceira equação, que era aquela equação do impasse, e nós vamos obter um resultado em função desse alfa, que é o seguinte: 12z menos 6 alfa é igual a 30. Então, no lugar do t, ó, eu coloco esse valor. Beleza? E agora eu vou resolver e achar a variável z. Então, passei o menos 6 alfa para o outro lado. Só que ele aqui, ó, deixa eu colocar aqui que teve uma falhinha e eu vou consertar ao vivo, tá? De menos ele vai virar mais. Então, passei o 6a para o outro lado, virou positivo. E agora eu vou passar esse 12 aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, que ele vai ser dividindo todo mundo. Então, aqui o que é que eu faço? Eu vou simplificar todo mundo por quem? Por 6. Por que por 6? Porque o 6 divide 6, 6 divide 12 e o 6 divide 30. Então, eu vou simplificar aqui, ó, por 6 e vou simplificar embaixo por 6 também. Dividindo todo mundo por 6, eu tenho que o z ele vai ser 5, porque ó, 30 dividido por 6 dá 5, mais 6 dividido por alfa dá alfa, e 12 dividido por 6 dá 2. Então, esse é o primeiro valor que eu tenho, tá? Na verdade, o primeiro é esse. Então, eu já tenho que o t, ele vai assumir o valor de alfa. Deixa eu apagar aqui e fazer direitinho o alfa. Então, ele vai ser o valor do alfa. E agora eu tenho que o z, ele vai ser o valor de 5 mais o alfa dividido por 2. Então, agora, se eu já tenho o valor de t e tenho o valor de z, eu vou voltando e substituindo. Então, na segunda equação agora, eu vou substituir o z e o t e eu vou ter essa resposta daqui, ó. Então, lembre, ó, esse carinha daqui, ele é o valor do z. Esse carinha daqui, ó, ele é o valor do t. Substituir e agora eu vou fazer a minha conta. E a minha conta vai ser a seguinte, deixa eu apagar aqui para vocês verem certinho, ó. Eu tenho menos y, menos 4 vezes o que é o z, mais 3 alfa. Esse 4 daqui, ó, eu simplifico com esse 2. Então, na verdade, ó, 4 dividido por 2 sobra 2 aqui na frente. E esse 2 eu vou multiplicar todo mundo aqui de dentro, ó. Então, vai ficar menos y, porque ele já estava aqui. Aí vai ficar menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 2 vezes alfa, menos 2 alfa, mais o 3 alfa que estava aqui. Igual a menos 13. Belezinha? Então, aí tudo ok. Aí agora, o que é que eu vou simplificar? Vou simplificar o quê? Quem eu quero descobrir? É o y. Então, eu vou isolar ele. Vou passar todo mundo para o outro lado. Então, menos y mais a. Por que esse mais a? Porque ó, eu tenho o seguinte. Eu tenho menos 2 alfa aqui, mais 3 alfa aqui. 3 alfa menos 2 fica 1 alfa. Bom, esse 10 negativo vem para o outro lado positivo e o menos 13 continua. Aqui resta eu passar quem? Resta eu passar o alfa. De mais ele vai virar menos, ó. E aqui nós chegamos. Menos y é igual a menos alfa menos 3. Só que como a letra ela é negativa, eu tenho que multiplicar ela por menos 1 para transformar ela em positiva. E tudo fica positivo também. Então aqui eu vou ter que o y, agora eu descobri que ele é alfa mais 3. Galera, eu não sei se vocês começaram a escutar um helicóptero bem aqui em cima. Eu vou dar uma pausa, esperar ele passar e volto já já. Pronto, ele deu uma passada. Se vocês não escutaram, então... Mas aqui estava um barulho muito forte. Então, falta a gente descobrir quem é o valor de x. E o valor de x eu vou agora para a primeira equação. Já tem um valor de y, tem um valor de z, tem um valor de t. Falta eu achar o de y. Então, o de x. Então, o de x eu vou
substituir todo mundo, ó. O x está aqui, mais esse cara daqui, ó, quem é? É o y. Esse cara daqui, quem é? É o z. E esse cara daqui, quem é? É o t. Certo? Só para vocês não se confundirem aí. Então, vamos fazer essa conta como a gente fez, tá? Só que aqui nós vamos ter que fazer um pouquinho, nós vamos ter que utilizar também soma de fração por causa desse 2 aqui embaixo. Só que fazendo tudo isso aqui para encurtar um pouquinho a aula, vejam esse processo, nós vamos obter que o x ele é 1 menos alfa sobre 2. Ok? Então, nós temos o nosso conjunto de solução, que é, primeiro, valor de x, 1 menos alfa sobre 2, valor de y, alfa mais 3, valor de z, 5 mais alfa sobre 2 e o valor de t, alfa. Aí você pode falar, não, mas isso não é conjunto de solução, porque tem o alfa ainda. Isso é verdade, mas qual é o papel agora desse alfa? Por que a gente colocou esse bendito alfa aí? Porque esse alfa, ele é, perceberam que ele veio do grau de indeterminação? Então, ele vai ser um coringa. Por quê? Esse alfa, dependendo do valor que eu escolha para ele, essas soluções elas mudam. Então, vamos lá. Se eu quero o alfa igual a zero, se eu digo, eu quero o conjunto de solução em que esse alfa seja zero. Por que a gente pode fazer isso? Porque o sistema ele é possível, mas é indeterminado. Então, ele tem um conjunto de soluções infinitas. E é justamente adotando valores para esse alfa que eu vou descobrir esses conjuntos diferentes. Deu para entender? Vamos lá. Se eu quiser que o alfa seja zero, então o meu conjunto de solução vai ser esse, ó. 1 menos 0 para x, então vai ser 1 sobre 2. Substitui todos os alfas aqui por 0. 0 mais 3, 3. 5 mais 0 sobre 2, 5 sobre 2. E o alfa é 0. Então, aqui tem um conjunto de solução que vai fazer aquilo ser verdade. Mas se eu quiser que o alfa seja 1, se o alfa for 1, vai me dar outro conjunto de solução que também vai dar verdade. Que vai ser o quê? Agora, 1 menos 1, 0. 0 dividido por 2, 0. 1 mais 3, 4. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. E agora o alfa sendo 1. Perceberam? Então, esse alfa ele é o coringa para nós decidirmos qual o conjunto de solução que vai servir para a gente. Agora, se o alfa quiser que ele seja 10, pode ser. Ele vai gerar outro conjunto de solução diferente desses. Então, o conjunto de solução vai ser o seguinte, ó. Menos 10 mais 1, ou 1 menos 10, vai dar menos 9 sobre 2. 10 mais 3, 13. 5 mais 10, 15 sobre 2. E o alfa sendo 10. Belezinha? Então, gente, não quer dizer que só porque o conjunto ele é possível e indeterminado, não quer dizer que ele não tem resposta. Ele vai ter um conjunto infinito de soluções. E aí, dependendo do grau de indeterminação, se você vai saber se é só uma letra, se é só uma coisa que você vai substituindo. Belezinha? Então, galerinha, nossa aula fica por aqui. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, curte o vídeo e comenta. Até o próximo vídeo. Eu acredito que esse vai ser o nosso último vídeo sobre isso. Nós já chegamos no ponto que eu queria, mas vamos ficar atentos aos próximos assuntos. Um abraço a todos e valeu. Tchau, tchau.